E aí, Alex? Opa, Opa, agora agora foi. sim, tá vendo? Se não dá de um jeito, a gente vai do outro. É o Se- mestre das lives. Sempre a contingência funciona. Olha só. Boa, meu Legal. amigo. E aí, como estão as coisas? Tudo sob controle. Aqui, Excelente. quarentenado com a família, seguindo as suas dicas de vir para o interior. Boa, Aqui, boa. Eu falo, cara, aqui na com a pior família. das hipóteses, tem ar puro, né? Esse é o lado bom, né? É Ô, meu verdade, é amigo. verdade. Cara, primeiro, super obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco. O objetivo é a gente fazer um bate-papo, falar aí sobre vários temas aí de segurança. A galera já vai entrando aí, nosso amigo Weber aqui de lá da madrugada aqui já começa a colocar os bots dele aqui para funcionar. Nosso amigo Zé Valdir e a galera vai entrando, cara. Obrigado aí pelo tempo e pela disponibilidade, meu amigo. Obrigado você aí, meu, pelo convite, pela oportunidade da gente compartilhar um pouco de experiência sobre um tema aí tão importante aí no nosso dia a dia, né? Na nossa profissão. Sim, show de bola. Mas não, já para a gente dar uma esquentada, o que que você está achando desse movimento, dessas lives aí que a gente vem fazendo no IbrasPD? Cara, parabenizar você aí pela iniciativa, né? Fantástico. Você, eu, né? Vários colegas que estão participando aqui, a gente faz parte de uma escola que é a escola de compartilhar conhecimento, né? Então, eu acompanhei algumas das suas lives, infelizmente não consegui acompanhar todas, mas as que eu acompanhei, fantástico, os profissionais que você colocou, a oportunidade que você dá, tanto para os profissionais compartilharem as experiências, como também as pessoas que participam, interagir, né, poder ali ter acesso a outras vivências, a outros pontos de vista dentro de um tema tão importante, cara, fantástico. Compartilhar conhecimento é o que eu gosto e é o que eu vejo como que a gente consegue se desenvolver, como que a gente consegue trabalhar melhor num tema eu sempre, quando a gente fala desse tema, eu sempre lembro de um colega nosso que usou uma frase que representa bem essa coisa do o movimento da LGPD, né? Porque a LGPD, do ponto de vista de segurança, ele não traz nada diferente, quando você fala de controles de segurança, nada diferente do que a gente deveria ter feito há 20 anos. O detalhe agora é que a gente vai ser obrigado a fazer aquilo que a gente não fez em 20 em 2 anos, né? Desde que começou essa questão da lei, né? Então, cara, parabéns de novo aí pela iniciativa. Eu sei que a EbrasPD tem outras coisas bacanas aí, tem outro movimento que você tá encabeçando, está liderando, que é ajudar na criação de padrões, né, documentos de referência para facilitar aí a comunidade, as empresas na implementação. Cara, isso é bem legal. Eu gosto bastante disso. Para que ficar reinventando a roda, né? Cara, Uhum. tem lá um modelo de procedimento de resposta a incidente, um modelo dos documentos específicos da LGPD, a gente pega esses gurus, referências aí, que faz parte, né, da iniciativa, do Instituto, e vamos compartilhar, de novo, compartilhar experiência, compartilhar conhecimento, essa é a essência da IbrasPD. Boa, boa. E sem revelar as idades, né? Isso aí é coisa que a gente já, pô, já faz há muito tempo, né? Galera aqui, muita gente que está nos acompanhando aqui, ó, tá nosso amigo Celso Gibson, Gasparino, pô, tem uma galera aqui. E a gente, pô, sempre teve
essa união e essa proximidade de estar fazendo isso, né? Sempre estar compartilhando, tendo essa troca de informação, e é diferente, né? Às vezes a gente via grupos de pessoas que tinha aquela coisa assim, não pode compartilhar, é tudo meu, o conhecimento é meu. Pô, e a gente sempre foi, cara, na boa, acho que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ir para frente, todo mundo tem que desenvolver, e isso é algo que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? Então, é o nosso mantra, né? Vamos compartilhar, vamos treinar e vamos fazer com que a galera que está ao nosso redor se desenvolva também, né? E isso que eu acho que é fantástico, né, meu? Perfeito. Essa é a nossa escola. Mais da metade do pessoal que está aqui fazem parte dessa escola. É gratificante aí ver, né, a gente, puxa, além de trabalhar no ambiente corporativo, a gente também trabalha ministrando cursos, né, treinamentos aí, pós, MBA, e é bacana quando você vê colegas que você ajudou a desenvolver, seja na empresa, na própria empresa, como na sala de aula, e ver aí profissionais sênior, líderes de segurança, né? Muitas das pessoas que estão aqui são exemplos, né, que a gente ajudou a desenvolver e hoje são lideranças, fazem a diferença aí no mercado, diretores, executivos. Cara, isso é bacana. Eu costumo dizer que os colegas, os amigos, eu quero ver melhor do que eu, né, porque é esse movimento que faz a diferença, né? Eu tenho aí um casal de filhos e, cara, é esse movimento, né, ajudando as pessoas e que cada um que a gente ajuda de alguma forma, que ajude o outro, cria toda essa corrente, é isso que vai deixar o mundo mais fácil, um pouco mais fácil para os meus filhos, para os seus filhos, para os filhos dos colegas, dos amigos que estão presentes aqui. É isso aí. E aqui, ó, nosso amigo Gasparino, domingo sempre nosso mestre, sabe tudo de SI. Já, fã-clube já tá aí, fã-clube. Meu amigo, a gente falando sobre segurança, o tema aqui que a gente tem é o papel da operação de segurança. Você até comentou aí já sobre essa segurança que teoricamente já existe já há mais de 20 anos que a gente vem falando sobre isso, agora tem uma lei, eu acho que é tudo aquilo que a gente sempre quis, né? Falou, pô, segurança é extremamente importante e tal, mas tinha muita empresa que falava, cara, beleza, mas agora não é o momento. E agora virou uma lei e a gente tem essa grande oportunidade de esse ser o momento, esse é o nosso momento de fazer tudo isso. E quando a gente fala nessa operação de segurança, né? O que é essa operação de segurança que algumas empresas têm, outras empresas não têm, outras empresas terceirizam? Para a galera que está aí ouvindo, o que você aí já começa dando essa introdução sobre o que é essa operação de segurança? Perfeito. Acho que para entender bem o que é uma operação de segurança, uma das coisas que eu sempre coloco é que na nossa área ela é extremamente documentada, né? Extremamente referenciada. Você tem desde normas ISO a práticas ali que são desenvolvidas por referências que são extremamente úteis. Eu quero fazer uma operação de segurança, que bicho é esse? Né? Por onde eu começo? Cara, não precisa reinventar a roda. Vai lá que tem um tal de NIST, né, que é uma entidade americana que desenvolve documentos fantásticos, referências fantásticas, e lá tem um Cyber Security Framework, por exemplo, que basicamente o que ele fala ali são diretrizes relacionadas a riscos cibernéticos e defesa cibernética, uma operação. Né? A gente pode entender como uma operação de segurança a área que é responsável pela defesa da empresa. A área que é responsável por proteger ali as informações, por operacionalizar as informações do ponto de vista de tecnologia, de processos específicos ali para estar detectando uma ameaça, né? Identificando aquela ameaça ali que eventualmente está tentando explorar um vazamento de informação, e uma vez identificada aquela ameaça, eu tenho lá um procedimento, uma resposta, né, de contenção daquela ameaça.
E eu também, em algumas situações, essa ameaça, eu preciso estar preparado para uma situação de recuperação, por exemplo. Ah, tenho ali um ataque de negação de serviço. Sou uma empresa que está exposta na internet, meus serviços, meu negócio está exposto na internet, e aí? Se eu tiver um ataque de negação de serviço no meu site, ele ficar indisponível, qual vai ser a minha continuidade? Né? Qual vai ser a minha estratégia de recuperação? Se eu tiver um ransomware, né? Pegar aí uma ameaça, né? A moda do momento agora. Exato, muito em evidência. Cara, será que eu estou preparado para, primeiro, detectar, para conter? E se essa ameaça for concretizada? E aí, eu estou preparado para responder? Qual que vai ser a recuperação? Eu irei pagar aquela solicitação de dinheirinho? Cara, mas esse dinheirinho é Bitcoin, ali, né? O resgate é Bitcoin. Como é que eu pago? A empresa não tem uma carteira Bitcoin. O que eu faço? Chamo o Weber, para o Weber ir lá e financiar? Né? Então, são coisas que você precisa prever, né, mediante ali. Então, primeira coisa, definir um framework, né? Esse framework ali é sustentado por um conjunto de processos. Processos que o NIST define ali para você. Inventário. Olha, uma das coisas que o NIST coloca lá no inventário, que isso não é novidade nenhuma, mas de uma forma mais resumida. Primeiro item, inventariar as informações críticas. Cara, quando a gente fala de LGPD, qual que é a primeira, uma das primeiras atividades é identificar as mensagens, né, ali a informação, as informações pessoais. Essas informações pessoais são aquelas informações mais críticas que, se tiver um problema de vazamento, tem todos aqueles impactos que vocês, gurus no tema, sabem bem. Então, puxa, o NIST fala isso, e isso é um principal, eu diria que seria um dos principais ações ali quando a gente fala de LGPD. Identificar a informação. Veja, segurança da informação. E durante muito tempo a gente protegeu tudo, né? Menos a informação. Coloca lá um monte de tecnologia no perímetro, um monte de tecnologia no endpoint, todo mundo brigando com a área de segurança, porque a máquina fica lenta, tem que colocar 16 GB de memória. Eu já ouvi áreas de segurança solicitarem isso para poder conter todos aqueles mecanismos de proteção. Mas e a informação? Onde está? É esse que é o driver, né? Então comece por ali. Identifica os potes de ouro. Identifiquei os potes de ouro. Eu me divertia muito com as auditorias, né? Quando a gente criava a operação e a gente desenhava, ok, agora eu vou proteger essa informação de quais ameaças? A ameaça de vazamento de informação, ok? Ameaça do tipo ransomware, ameaça do tipo DDoS, ok. Com base nessas ameaças, eu irei desenhar minha operação para se preparar na detecção de algum evento relacionado a esse tipo de ameaça e responder. Uma vez uma vez detectado algum evento relacionado àquela ameaça, eu tenho um procedimento de resposta. Isso é o ouro de uma operação, né? Quando a gente dentro da operação ali, falando do time de monitoração. O ouro é toda essa inteligência que a gente chama de casos de uso. Né? Quais são as situações que eu quero ser alertado e, uma vez alertado, um procedimento de resposta. E esse procedimento de resposta, dependendo da maturidade da empresa, é algo que pode ser automatizado. Né? Isso, olá, Weber, gostou, hein? O Weber que gosta muito desse tema, eu também acredito muito nisso, né? Automação, porque muitos são gestores aqui de segurança, né? Estou olhando aí a Tati, estou olhando aí vários colegas que tem a Tati colega e a Tati, minha esposa, também está aí, né? Beijo. Manda coraçãozinho, né? Coração. É isso aí, isso aí. E aí, até perdi a concentração. Não, tem que ser. Apaixonado. É isso aí. E aí, pessoal, dentro da operação, então, a gente tem esse desafio de fazer atividades, detecção e resposta. Cara, eu tenho que fazer isso automatizado, porque além de operacionalizar isso, eu tenho uma dificuldade de pessoas para ficarem tratando esses eventos de detecção, tratando esses eventos de resposta. Eu preciso, de uma certa forma, automatizar isso.
para depender cada vez menos de pessoas nesse tipo de operação e usar as pessoas para atividades mais de inteligência, né? De olhar para o mercado e, opa, temos aí hoje a ameaça potencial é ransomware. Chegar para dentro de casa e fazer alguns exercícios. Olha, esse ransomware aqui que o mercado está falando, direcionado às empresas de energia, isso daí é informação pública. Se mirar na gente, a gente está preparado? Opa, exercícios de recuperação, exercícios de resposta, que está lá no NIST, que a gente precisa operacionalizar. Veja que tudo isso está associado para proteger ali a informação. Então, processos de detecção, processos de resposta, processo de recuperação, processo de inventário, porque novos ativos, eles são gerados e novas informações sensíveis, pessoais, são armazenadas, né? Eu costumava falar com algumas empresas que faziam esse tipo de trabalho de inventário ali envolvendo essas iniciativas do LGPD, né? O assessment. Ok, de posse daquele inventário, cara, eu tenho que agora fazer toda uma governança nisso, porque isso é vivo. Eu levei 2 meses para fazer esse inventário, com certeza ele já está desatualizado. Como é que eu garanto a governança dessas informações? E como minha operação acompanha essa evolução? Então, é bastante diversão, né? Essa operação para proteger a informação, veja que é um trabalho constante, né? Eu tenho que olhar para o cenário de ameaça, tenho que saber onde está a informação, tenho que saber como estão os controles de segurança que a gente definiu para proteger essas informações, tenho que controlar lá o ciclo de vida que a LGPD chama de tratamento, né? Da informação, olha lá, de novo, está lá na cartilha, controlar, garantir a segurança da informação, é garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade em todo o seu ciclo, né? Seja na criação, seja no acesso, seja no transporte, seja no armazenamento, né? Tudo que a LGPD coloca, né, é o que a gente sempre teve que fazer. E a operação tem um papel forte com relação à proteção. Os processos, as tecnologias orquestrados ali para proteger. Essa é a nossa missão, né? Eu falo para o meu time, trabalhando na operação, que cara, qual que é a sua missão? Quando a sua avó fazer aquela tradicional pergunta, o que você faz, meu filho? Né? Cara, eu protejo as informações da minha empresa. É isso que a gente faz na operação, né? É isso que muitos aqui têm como missão. Boa. E a gente percebe, né, que essa operação, então, ela acaba tendo uma ação vital dentro das empresas, até porque, enquanto todo mundo está dormindo, é o time que está 24/7 ali, monitorando, detectando, respondendo e tomando as ações, né? E isso tem um fator que é extremamente importante, que é o risco. Como que você define Sim. esse risco aí para frente a tudo isso, né? Porque muita coisa está caindo, cada hora está aparecendo uma coisa. E como que entra, até tem o nosso amigo Fernando que está aí também, que manja tudo do tema, como que você entende esse risco aí fazendo parte de uma operação? Porque eu não consigo atender tudo ao mesmo tempo, ou às vezes como que eu vou conseguir fazer esse tipo de seleção? Perfeito. Tem alguns pontos aí, né? Acho que um dos principais pontos, de novo, a gente se remete ao que você falou, não dá para cuidar de tudo, né? A operação não dá para cuidar de tudo. Por isso que a operação tem que ter alguns nortes, né? Alguns drivers ali. O primeiro driver é as informações, os potes de ouro, que você inventariou e, de uma certa forma, você concentrou ali para poder reduzir, para poder facilitar ali todo o seu trabalho de proteção em cima daquilo. Bacana. Uma vez feito isso, agora de novo, o cenário de ameaças. Inventariei, defino as ameaças. Quais são as ameaças que eu estou exposto? Uma vez identificadas as ameaças, qual que é o risco daquelas ameaças serem concretizadas dentro ali do meu contexto? Feito isso, agora eu olho para a minha capacidade de proteger. A gente participou, né, Alex, de alguns grupos de executivos de segurança e, cara, naquelas tradicionais perguntas que o pessoal de segurança desesperado dentro desse contexto, né, da sua pergunta, cara, como é que eu protejo tudo?
Aí você faz a pergunta para ele, são quantas pessoas? Qual o tamanho da sua empresa? Ah, a gente tem ali 2.000 servidores, 50 mil usuários, né? Falei, bacana. Quantos funcionários na área de segurança você tem? Qual o tamanho da sua equipe? Ah, a gente tem 4 funcionários, né? Eu falo, cara, desculpa, mas não dá para proteger com 4 funcionários. Quando você olha lá a quantidade de processos de segurança que você tem que garantir a devida execução dele associada à proteção, à missão de proteger as informações, cara, não dá. Putz, e aí o que eu faço? Cara, você vai conseguir contratar 10 pessoas agora? Cara, não. Então, você vai colocar isso como risco, né? Então, mostrar lá essa falta de capacidade, não tanto tem a parte de capacidade, tanto de conhecimento, como também até de operacional. Execução, Então, né? execução. Cara, vai pedir ajuda. Esses 4 que você tem, né, 5 com você líder, tem que ser, nesse cenário, tem que ser líderes de parceiros que você vai contratar como serviço para poder operacionalizar a segurança que você quer. Então, gestão de vulnerabilidade. Cara, tem que fazer gestão de vulnerabilidade. Como é que está seu perímetro, né? Será que tem RDP? Ah, não tem RDP. Cara, esses ransomwares que estão aí, 40% do comprometimento é um RDP, um acesso remoto, né, ali com a cara, né, na internet e que está só esperando alguém bater. Ah, mas eu estou com patch. Mas, cara, está com senha fraca. Então você olha que tem um monte de ransomware aí fazendo brute force em RDP, comprometendo aquela máquina, que na verdade é um NAT de uma máquina que está na rede interna, e aí está na rede interna, tirando a empresa de vocês. Eu sei que o restante das empresas do mundo, cara, rede interna é complicado, né? Tem patch. Então como é que eu garanto o patch? Como é que eu garanto o hardening das máquinas? Né? Como é que eu garanto que todo mundo está utilizando ali senhas fortes para administrar o ambiente? Né? Tá todo mundo utilizando o segundo fator de autenticação? Só para fazer patch, só para fazer hardening, é uma quantidade considerável ali de FTS que você não tem. Porque você tem outras coisas para fazer, é gestão de acesso, é atendimento de auditoria, é atendimento de usuário, são N outras solicitações que você não consegue operacionalizar a segurança. E aí, nesse momento, é importante, estrategicamente, identificar ali uma empresa que possa te ajudar nessa operação. Isso depende, de novo, né? Estou falando de um perfil de empresa que, cara, eles não têm ali uma operação de um banco que tem 40, 50, 100, 200, 500 pessoas só na área de segurança, né? Isso não é a realidade, infelizmente, da maioria das empresas, né? E então, numa situação dessa, o caminho é você operacionalizar. E operacionalizar não é lavar as mãos, né? Operacionalizar é identificar ali uma empresa ali que tem a competência, definir ali os requisitos de uma forma ali bem que atenda às suas necessidades e depois fazer um acompanhamento, fazer a gestão, a governança disso, né? Gerando indicadores bem objetivos que dê visibilidade se a operação está funcionando ou não. E que você pode fazer a cada 6 meses, a cada 4 meses, um teste nesse ambiente para validar se essa operação Esse é um ponto está interessante, né? funcionando. Sim, esse é um ponto interessante, né? Porque, como você comentou, eu tenho ali poucas pessoas dentro da empresa e tem essa possibilidade de eu justamente olhar para uma operação fora que vai me ajudar, né? Tem essa possibilidade. E eu acho que esse ponto é importante, né? Porque, como você comentou, eu não consigo agora contratar 10 pessoas para fazer esse trabalho. Por que eu iria para alguém fora? E eu acho que aí esse é um ponto importante, né? Que essa operação gerenciada externamente que pode ajudar. Qual que você acaba vendo os grandes benefícios aí de quando uma empresa que não tem esse recurso para contratar 10 pessoas, mas acaba conseguindo olhar para o mercado? Qual que é esse grande benefício que você vê logo de largada? Perfeito. O grande benefício que eu vejo, Alex e pessoal, é a inteligência que você vai herdar desse parceiro que você vai selecionar. Que inteligência? Esse parceiro, ele presta serviço para N empresas. E cada empresa tem ali uma experiência que esse parceiro, ele vivencia
e tem experiências de resposta a incidente, por exemplo, lições aprendidas que ele traz isso para a operação dele, se antecipando nos outros clientes, compartilhando essa experiência com os outros clientes. Quando o seu core não é segurança, que é o caso da maioria das empresas, como que você tem acesso a esse tipo de inteligência? Cara, você vai ter que investir ali em 5 garotos ali, né, num time considerável só para fazer algo, para buscar contratar, vai ficar muito mais caro. Eu saio do meu core. Né? Então, essa parte de inteligência é o grande benefício. Isso é algo que eu aprendi depois. Eu tive uma experiência de reconstruir um SOC em 3 meses. Fui lá e internalizei. Depois que eu internalizei, eu vi que eu tinha algumas dificuldades. Até que na casa que eu trabalhei, isso era mais tranquilo com relação ao investimento, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Porque como é que eu mantenho o treinamento desse pessoal? Né? Como é que eu mantenho o conhecimento? Cara, eu preciso fazer um treinamento do SANS. Um treinamento do SANS custa aí $8.000. Né? Como é que eu vou justificar um curso que eu pagaria 2 pós-graduações? Né? Um curso de 40 horas equivalente a 2 pós-graduações. É complicado fazer a manutenção desse conhecimento. Então, esse parceiro, ele devidamente ali identificado, ele vai agregar conhecimento, experiência e inteligência. Principalmente para aquela parte nível 1, mais operação, ali na parte de detecção de uma ameaça. Então, isso ele traz como um grande valor para você. E você fica ali com o nível 2 ou com o nível 3, com a parte de resposta a incidente. Ou não, porque eu também tenho que ter conhecimento disso. Né? E aí, você pode também arrumar um parceiro para fazer isso. Veja, tudo vai depender da sua realidade. Né? Do quanto que você tem investimento, o quanto que você tem de apetite à exposição a risco, né? Coisa que eu acho que é difícil, pensando em LGPD. Né? O resultado da sua análise de riscos é o que vai definir qual que vai ser a sua melhor estratégia. O que você vai priorizar, e dentro daquilo que você vai priorizar na parte de operação, se você vai internalizar, quanto vai custar, qual que é a velocidade disso versus a contratação de uma empresa. Né? De novo, hoje, com o chapéu de CISO, eu vejo com bons olhos, vejo bastante eficiente uma operação com um parceiro eficiente ali, né, com conhecimento, com inteligência, né, fruto da sua experiência com seus outros clientes. Acho que esse é o grande benefício, esse é o grande benefício. E tem um ponto, né, aí já do lado do cliente, uma das coisas que a gente acabou falando muito, né, essa importância de dar autonomia para o primeiro nível, por exemplo. Né? Então, eu vejo que ainda tem muitos clientes falando, não, eu quero só que você monitore e você me alerta. Mas aí, perfeito, dentro da empresa da pessoa, ela não tem esse time 24/7. Lembrando aquilo que a gente falou, 24 horas estão tendo problemas. As ameaças estão a todas as horas. Não escolhe hora. Não escolhe hora. Então, e às vezes a gente ainda vê esse tipo de postura, não, eu quero que você só monitore. Qual que é esse papel que você vê da importância de um time de resposta a incidentes, como o primeiro nível, ou até mesmo segundo nível, ter esse tipo de autonomia? Isso é extremamente importante. Né? Então, isso que você falou é muito comum. Né? Infelizmente, é aquela coisa que algumas empresas acabam adotando para questão de compliance, né? Aquela velha discussão nossa, cara, olha, tem um SOC, tem um CIEM, tem uma operação aqui. E aí acaba contratando uma operação 8x5. Só que, como você disse, Alex, a ameaça ela não agenda, né? Cara, a parada vai rolar sábado, 2 horas da madrugada. E aí? Quem vai detectar? Quem vai responder? Né? Dependendo, é um ransomware. Né? Identificou uma falha no perímetro, comprometeu aquela máquina, chegou na rede interna, identificou os bancos de dados, foi lá, cifrou tudo, e, cara, você vai descobrir só na segunda-feira. E aí todos os seus sistemas críticos paralisados por causa de algo que não foi detectado e não tinha um procedimento de resposta. E pior, eu não tinha exercitado isso, eu nem sei como que eu respondo.
eu tive umas experiências exercitando, isso é muito bacana, pessoal. Dentro da LGPD, ele fala disso, né? Você tem também a 4658 que fala isso também, que você tem que estar preparado para uma resposta a incidente. Uhum. Cada um aqui já fez um exercício nas suas empresas com relação a, ok, tive um vazamento de informações, e aí? O que eu faço agora? Né? O que é uma crise de vazamento? É o É tal do um cyber dado. resilience, né? Exato. Né? Então, o que é uma crise? Né? Vazar um dado, 5 registros, 20 registros, tá só no WhatsApp, é na mídia, é no Peixebin, né? O que é uma crise? Ok, e uma vez vazado, o que eu faço? Né? Eu falo para o presidente, como é que eu vou falar para os meus stakeholders, qual vai ser a minha frase padrão que eu vou ter que comunicar à mídia, publicamente, como que publicamente eu irei me posicionar? Cara, eu tenho que fazer esse exercício de resposta. O seu time está preparado para isso? Né? Será que você não precisa contratar ali uma empresa para te ajudar a fazer isso? Ah, não, eu tenho aqui o time, ok? Vamos exercitar. E exercitar é tabletop, tá? Então, um ataque de negação. O que eu vou fazer se eu for vítima desse tipo de ataque? Se essa ameaça for concretizada? O ransomware? Um vazamento de informação? Tudo isso a gente tem que exercitar, respondendo. Não preciso esperar um incidente para poder tratar. E quando você exercita e vivencia na real, eu lembro que tive uma experiência desse tipo e o colega que trabalhava comigo falou, Ale, cara, nem parece que a gente teve um incidente, né? Porque a gente sabia exatamente o que fazer. O exercício simulou exatamente o incidente real, né? Então isso é importante. Posso fazer isso com uma empresa? Posso. Posso fazer isso dentro de casa? Também posso. Essa parte de incidente numa situação de crise é importante que a empresa tenha o domínio de fazer isso. E aí ele pode contratar uma empresa para a parte de investigação. Né? Então, eu tenho ali um telefone vermelho que eu chamo aquela empresa para vir aqui aqui e me apoiar na investigação. Cara, como é que foi, que vulnerabilidade que explorou, onde que foi, quem teve acesso a essa informação, enquanto eu retrato com os meus stakeholders, faço as contenções, as remediações, as recuperações relacionadas àquele incidente. Né? E é bem Vejam quanta coisa, interessante. né, quanto processo a gente precisa fazer para proteger aquilo que a LGPD, né, Sim, sim. fala, né? E é bem interessante, né? Até esses dias atrás, por conta do incidente que aconteceu na Polícia Militar de São Paulo, né? O comandante, na hora que ele estava dando entrevista, ele falou que a ação ali do policial, ele não seguiu o POP, que é o que a gente sempre falou, que é o procedimento operacional padrão. Ou seja, quando você tem esse POP, esse script, sabendo o que deve ser feito, quem deve ser acionado, como acionar, você está fazendo o seu melhor. E até pegando esse gancho da própria LGPD, né, a partir do momento que você tenha tudo isso de uma forma muito clara, com esse treinamento e sabendo como responder isso, e bate uma NPD por conta de um possível vazamento, você fala, pô, eu segui todo o meu procedimento. E você consegue mostrar isso. E até um ponto interessante, né, é que dentro da própria Polícia Militar, se você, como policial, seguiu o POP, fez tudo da forma correta e mesmo assim chegou ao óbito, por exemplo, do bandido, cara, você vai ser absolvido. Por quê? Porque você fez tudo correto como rege a lei, né? Você seguiu todo o procedimento. E esse é o ponto importante, né? E isso tem uma correlação direta com o nosso dia a dia, né? Perfeito. Ser diligente, né? A gente fala muito disso, né? Ser responsável ali pela segurança da empresa, né? O CISO, o executivo ali, responsável pela segurança, é árduo, né? A gente vê muitos, né? Aquele meme da cama, né? Então, o CFO de ladinho, o outro CDO ali de barriga para cima, aí você olha o CISO, ele tá fora da cama, né? Por quê? Porque ele não dorme. Né, dentro do cenário de ameaças, dentro da dificuldade que é proteger a informação, cara, ele não dorme. Agora, de novo, volta ao começo, né? Se você fizer toda a lição de casa, né? Lá o inventário, identificou as ameaças, identificou os gaps, tem um plano ali de implementar os controles de proteção e mostra isso para a empresa, isso numa visão de risco. Eu falo muito com os colegas, é risco.
A gente não tem que falar de segurança para os executivos, né? A gente tem que falar de risco. Eu tenho um risco aqui de vazamento de informação no nosso site X que está exposto na internet. Isso o presidente, o dono da empresa, vai entender. E ali, aquilo ali passa a ter prioridade. É ali que eu vou investir energia para poder resolver, né? Tem um outro exemplo de diligência que eu gosto bastante, que é o segurança de fornecedores, né? Que é também um grande desafio. Pessoal, como é que eu garanto a informação, a proteção da minha informação que está sob custódia de um terceiro? Né? Ah, não. Como é que a gente faz isso? Qual a forma clássica de proteger essa informação? Eu vou lá, faço aquele checklist, faço aquela diligência, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, ok, aquela coisa, papum, beleza. Meses depois, teve um incidente de vazamento. Mas Alexandre, mas Alex, você não foi lá e fez aquela diligência? Não estava tudo ok? Veja bem. Cara, a prática, né, a vivência mostra que esse processo não é suficiente. Porque a gente vai nessas empresas e a gente questiona onde que está a minha informação? Como é que você protege a minha informação? Como é que eu revogo aquela informação que está sob custódia do meu cliente? Como é que eu garanto que aquela informação não foi transferida para uma outra empresa? Então, muda a estratégia. Né? A estratégia é proteger a informação onde ela esteja. Seja num pendrive, que muitas vezes tem que ir num pendrive, seja numa cloud, seja na empresa que gerou aquela informação, seja dentro de um terceiro. Então muda, tem todos aqueles controles, né? A gente pega lá, gera um checklist com base na 27001, usa o NIST também. Cara, mas foca na informação. Aonde que essa informação vai estar e todo o ciclo de vida dentro do seu fornecedor. É isso que você tem que controlar, é isso que você tem que proteger. É isso que você, seu presidente, vai perguntar. Né? Como é que estão protegidas as minhas informações sob custódia dos nossos fornecedores? Essa é a resposta que você tem que dar. E aí vai ter tecnologia, vai ter processo, que você vai ter que fazer de uma forma diferente. Né? Esse é um tema. Semana passada eu estava conversando com o executivo de um banco da Colômbia e foi uma das perguntas que ele me fez. A minha preocupação é como é que eu garanto as minhas informações, a proteção das minhas informações que estão sob custódia dos meus parceiros. Essa é a preocupação de todos os executivos que com a LGPD, que entenderam, né, o tamanho ali da responsabilidade. Essa é a pergunta que eles irão fazer para a gente, que cuida ali da segurança. Né? E aí, qual que vai ser a solução? Tem processo, tem tecnologia para isso, que é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Né? Sim, e o nosso amigo Julião, ele coloca: qual é a minha exposição ao risco? Pergunta comum dos executivos. Quer saber exatamente. Ele entende de risco, né? Então, esse apetite de risco, o negócio que toma essa frente, né? Fala, não, eu vou aceitar esse risco, não vou aceitar esse risco. Quem entende de risco e de aceite de risco é o negócio, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Cara, de novo, você tem que falar do risco na linguagem do gestor. Eu vi que o José Valdir estava aqui, né, foi um grande executivo, aí trabalhou, né, como um grande executivo numa instituição pública financeira, e eu lembro que a gente teve uma iniciativa que marcou muito a minha carreira, que a gente teve que ir lá numa reunião de board para falar por que, para o dono pro presidente do banco, né, por que não podia lançar uma campanha para incentivar a adoção dos clientes, que tinha lá um clique aqui. Clique aqui para cadastrar débito automático e concorra a um carro. Cara, isso é do jeito que o diabo gosta do ponto de vista de phishing, né? E aí aquela coisa enrolou. E aí a gente foi lá numa apresentação, fui lá, demonstrei para o presidente como que funcionava um Trojan. Ele não sabia como é que funcionava um trojan bancário, que ele ia lá, furtava as credenciais e depois usava aquilo para fazer uma transação fraudulenta. Quando finalizou essa apresentação, ele olhou para todos os colegas ali e falou: puxa, obrigado. A gente não sabia que era dessa forma, mas ok, entendi. E olha só, pessoal, vamos assumir esse risco. Ok, entendi que existe um risco,
mas para a gente é importante, é estratégico. E segurança, se tiver algum incidente, alguma fraude, vocês ajudam? Ok, tamo junto, né? Cara, esse é o golaço, entendeu? Fazer segurança é isso, é compartilhar. Nós, como profissionais de segurança, a gente tem ali o papel de apresentar o risco, identificar o risco, o possível impacto, mas numa visão muito de negócio, e não como o cavaleiro do Apocalipse que a gente colocou na última live, né? Falou bastante, que é aquele cara chato, entendeu? Que nada pode, nada. Cara, vamos falar de risco. Aqui vai perder um pouquinho, então esse é o apetite da empresa, ok, mas o que eu vou ganhar nessa iniciativa é muito maior. É essa visão, é essa forma de trabalhar. É isso que os executivos querem ouvir da gente, porque senão a gente vira o cara chato. É aquele cara que só fala de problema, que nada pode, tudo é o hacker, né? Cara, não. A gente tem que falar para ele, tem que ser sniper, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui que você passa na prova, né? Vai aqui que a gente consegue lançar. Tem um risco aqui de fraude, mas a gente vai monitorar. E se o negócio apertar, a gente fala, fecha a torneira e vai trabalhando. É essa forma. Senão a gente não, a gente vai ser os caras excluídos, entendeu? Não, não chama os caras da segurança porque eles só irão falar de coisas que não podem, não podem. E se não É o, pode, não, não funciona mais. o Dr. No, né? Então, aí, Ah, nosso amigo Lincoln aqui, ele coloca como trabalhar sob pressão do board é, por respostas rápidas. Deixa a equipe trabalhando e o CISO segura aonde sem interferir a atividade da equipe. Estipula checkpoints para notificar o board. Estão pensando já nesse momento da resposta a incidente, né? Aconteceu o perfeito, problema. Como que eu vou perfeito, segurar os homens? perfeito. Lincão, por isso que é importante exercitar. E exercitar com esses boards. Quando eu fiz a simulação de um exercício de vazamento de informação, a gente envolveu todo mundo. A diretoria e também outras pessoas que faziam parte do board que eram de outras instituições. Cara, é através desses exercícios que você vai deixar o pessoal tranquilo quando a situação for real. E é lógico, tem todo o plano de comunicação no exercício, ok? Dependendo, é uma situação de crise, então quando é uma situação de crise, você já definiu ali no procedimento que de meia em meia hora, de hora em hora, você tem ali um comunicado padrão. O pessoal já sabe disso, já sabe Uhum. disso. Você, como CISO, está ali orquestrando aquela situação de crise, segurando aquela tensão do pessoal que quer resposta, e aí já tirou lá, já fez o takedown daquela informação, e aí como é que foi, e aí tem mais informação espalhada em algum outro lugar? Você vai segurando esse rojão enquanto o time né, tá ali trabalhando, fazendo esse trabalho de investigação e pontuando dentro daquilo que foi exercitado. Porque, meu amigo, se você não exercitar isso e esperar o dia D ali, né, com a cara e coragem para pensar na hora as respostas, é esse o problema que vai dar atenção. Que aí vai ser gritaria. É o CISO que vai ter que se impor, né? Aí é estresse. Aí é estresse. São respostas rápidas que todo mundo vai querer, sim, e que você não vai ter, e, poxa, é onde a cabeça do CISO vai embora. Ah, esse CISO não sabia responder, não deu as respostas, ele foi negligente, tá? Exercício. Essa é a melhor forma para prever. Exercitar passo a passo, compartilhar com as empresas, porque na situação real nem parecia incidente. Lembra do feedback do colega. E o nosso amigo Zé Valdir, ele comenta, né? Depois disso, ele virou apoiador dos nossos projetos. Lembra como a área cresceu? Aí a Ana fala, sim, nossa área cresceu muito na época do JW. Que legal encontrar vocês e outros colegas aqui. Então, a galera aqui Foi, super, super foi uma próxima. escola, foi uma escola, foi muito bom. Foi uma honra trabalhar ali com aquelas pessoas, com essas pessoas, né? Com muitos de Sim, vocês sim. aqui. Time fantástico. E olhando, né, agora, imaginando agora esse papel da importância ali do time de operação, entendemos essa importância de exercitar, a gente sabe que os problemas vão acontecer, então assim, toda empresa a gente sabe que vai ter incidente de segurança, tem essa importância de exercitar, deixar o board ali, e a gente agora está vendo a lei, a própria lei LGPD que
até então podia virar uma notícia, mas, cara, virou notícia, brasileiro esquece rápido, aconteceu, eu faço ali um agrado, daqui a uns dias já era, volta tudo ao normal. Mas agora começa a ter ali alguns órgãos que estão olhando para isso, como o Ministério Público, né, lá com a figura do nosso amigo Frederico Serói, que tudo que vira notícia ele vai para cima, agora já começa a ter uma possibilidade de multa, agora começa a ter uma lei que a gente está numa indefinição aí de quando vai entrar, mas tem uma grande possibilidade que entre agora no dia 27 de agosto desse ano, e a partir daí começa a ter possíveis problemas diretamente à imagem da empresa ou até mesmo à receita da empresa. Ou seja, a LGPD ela está vindo para ficar e vai fazer um barulho muito grande, né? E a gente começa a entender essa importância de olhar para esse aspecto que você comentou, que é o dado, né? Esse lado que é o mais importante, aonde está meu ouro, né? Como o pessoal fala muito hoje, o dado acaba sendo petróleo, né? Assim, dado nós temos em todos os locais, sempre foi aquele modelo de, não, põe tudo que eu preciso de tudo e depois eu vou descobrir para que eu vou utilizar, né? Então, sempre foi esse contexto. Mas quando você vê esse modelo da LGPD agora, que começa a tornar uma obrigação, qual que é a importância disso estar muito amarrado com a área de negócio e ter esse processo para responder prontamente para uma autoridade nacional, como é o caso, ou até mesmo quando a gente olha para uma instituição financeira, que tem a 4658, 3909, que são regulações aí que não basta você responder, mas você tem que comprovar tudo que você fez. Qual a visão aí que você acaba vendo em cima disso tudo que está acontecendo? Eu vejo assim, pensando ali na operação, né, como que a operação pode contribuir com isso? Conversando com alguns colegas, eu vejo, quando você olha para a 4658, por exemplo, ela cobra ali periodicamente indicadores de segurança, né? Eu preciso, antes do incidente, né, para evitar, para amenizar impactos, vamos chamar assim, em caso de incidente, eu preciso da visibilidade dessa diligência. Que essa é uma dificuldade nossa, né? Como é que eu mostro, sem ser em um incidente, que a área de segurança existe? Porque enquanto está tudo bem, não teve vazamento, ok, né? Só que quando tem um problema de segurança, aí que o pessoal enxerga que tem a área de segurança, mas já enxerga de uma forma negativa, né? Porque os trabalhos preventivos, ninguém tem visibilidade. Então, o responsável pela proteção das informações ali na operação, ele precisa dar visibilidade das proteções. Aquilo que o Zilo falou, né? Do chefe dele que encontrava lá todo dia, né? No estacionamento e perguntava, né? E aí, estamos protegidos? E aí, estamos sendo atacados? Como é que você sabe se a gente está preparado nesse momento para prevenir, para responder, para detectar e responder um ataque? Cara, você tem que dar visibilidade disso, indicadores. Quando? Todo dia, né? E você tem que testar esses controles. Quando, Alexandre? Todo dia. Então existem ferramentas que fazem isso para você de forma automatizada, né? Então, se o presidente encontrar você no elevador, e aí? Estamos protegidos? Espera aí, chefe, 30 segundos valendo, você vai pegar seu celular e lá no seu celular vai estar lá, olha, chefe, já simulei mais de 1.250 ataques aqui, diversas tentativas de evasão de informação e olha, 98% foi detectado e bloqueado pela nossa operação, esses 2% aqui já estou checando por que não funcionou. Então preciso dar visibilidade disso. Tem uma instituição que faz um trabalho bacana, que ela mostra todo dia, manda para os executivos todo dia um relatóriozinho. Quantos incidentes críticos teve? Incidente crítico é vazamento de informação com impacto no LGPD. Nenhum. É isso que ele precisa saber. Ele não precisa saber que o Firewall bloqueou 1 bilhão de tentativas de acesso indevido. Cara, isso... Ele quer saber se teve incidente. Teve incidente crítico? Não. Então tá tudo bem. Como é que está o cenário de ameaças? Então, um boletim diário ali de informações sobre o cenário de ameaças. Cara, tem um ransomware dedicado ao setor daquela empresa. Pô, Alexandre, pô, Alex, o que você está fazendo em cima disso? Né? Na verdade, ali no boletim já está isso daí. Olha. Ameaça, estamos numa situação de alerta, nossa operação, porque existe aqui uma ameaça de ransomware direcionada ao nosso setor, já
Estamos aqui, mudamos a nossa situação de alerta e estamos monitorando de perto para garantir a proteção das informações. Lindo. Veja que dar essa visibilidade da operação é a missão do gestor de segurança. Para mostrar que se tiver um incidente, cara, putz, acontece às vezes, né? A gente está falando de processo, a gente está falando de pessoas, de tecnologias, às vezes falha. E aí, quando falhar, eu tenho que detectar, tenho que responder e tenho que recuperar o mais rápido possível. Né? E isso vai amenizar os impactos, isso vai mostrar para a empresa, para os stakeholders que, ok, não foram negligentes, a gente vinha acompanhando, eles sempre compartilhavam os indicadores, a gente tinha visibilidade e teve uma situação aí atípica ou falha de outro processo que, cara, teve esse vazamento. Agora, muitas vezes o vazamento pode diminuir o impacto porque consegui detectar por causa desse processo de uma forma antecipada e amenizei o impacto. Né? Então, esses indicadores, a visibilidade de que a operação está funcionando, materializar, né? Porque não é uma coisa, não pode ser uma coisa pervasiva, né? A computação chama de pervasivo, né? Algo que está ali e que ninguém sabe que existe, mas está ali, né? Como rede Wi-Fi, né? Não pode ser pervasivo nesse sentido, tem que dar visibilidade. Né? Tem que sim cacarejar e mostrar, estamos detectando, estamos protegendo o negócio. Né? Veja aqui os nossos negócios, até a forma de gerar os indicadores, né? Gerar com visão de negócio, né? As detecções distribuídas por negócio. Essa parte de indicadores daria ali uma live só de 2 horas da gente ficar a dica aí para a gente compartilhar. Isso é um negócio bacana que eu vejo, Alex, que a gente poderia, dentro dessas iniciativas de compartilhar uma discussão, um fórum, só para discutir indicadores, porque todo mundo quer isso. Né? Como é que eu gero indicador? Como é que eu materializo segurança para a empresa? Eu estou trabalhando aqui feito um maluco, não durmo e não consigo mostrar para o meu chefe se eu estou protegendo ele, se eu estou protegendo a empresa, se eu estou protegendo a informação. Né? Indicadores executivos, táticos, operacionais, né? E indicadores ali diários, semanais, quinzenais, que aí eu já lembro do nosso amigo Zé Osmar aqui, que é o mestre dos indicadores. Pô, esse aqui eu aprendi demais com ele. E coloca: caros Alex Amorim e Alexandre Domingos, foi uma honra enorme, satisfação e grande aprendizado ter trabalhado com vocês, feras. Pelo contrário, né? Nós que aprendemos demais com ele, porque esse é o guru que manja tudo de indicador. Pô, a gente tinha lá indicador de mais de 50 páginas de slide PPT e, pô, é fantástico, foi muito divertido. E tem o nosso amigo Zé Valdir, que ele coloca aqui: no caso da LGPD, o novo culpado será o DPO? Eu acho que nesse caso aí, você pode falar um pouquinho, Ale, mas eu acho que acaba mudando, até porque a própria lei ela deixa muito claro que o DPO ele tem um papel de orientar a empresa, né? Então ele tem esse papel de fazer ali essa conscientização, falar onde tem problema, mas não de correção. A empresa que vai ter que tomar ali o risco e vai falar se ele vai executar ou não. O que você acha sobre isso? Eu acho que quando acaba sendo um pouco diferente, né? Quando tem já essa posição do DPO ali dentro da empresa, né? Sim. O DPO vai ser um dos clientes desses indicadores, por exemplo, que a gente citou. Né? Ele ali, de forma como responsável por esse processo, ele é o maior interessado de cobrar esse tipo de indicador para poder, quando alguém questionar algum tema, quando alguém ou questionar sobre esse tema, é na porta dele que irão bater, correto? E aí ele precisa ter esse tipo de informação para poder falar, olha, a gente está sendo diligente. Olha aqui as proteções, olha como estão as informações, olha os incidentes. A gente não tem nenhum incidente crítico. O incidente que a gente teve aqui foi um incidente crítico, mas que não foi relacionado à informação, foi relacionado à disponibilidade. Né? Tá tudo sob controle. Então, eu vejo que o DPO, nesse caso, ele é cliente disso.
né? Ok, tem empresas que, né, o DPO, ele é DPO, ele é CISO, ele é tudo, né? É o CIO, é o herói, né? Mas em outras empresas o DPO, né, acho que esse é um assunto que é bastante estressado, né? Quem vai ser a figura do DPO? É o cara do jurídico? É o cara do compliance? Né? Independente de qual que é a principal cadeira dele na empresa, esses indicadores da operação é algo que ele tem que acompanhar, porque ele Sim, vai ser cobrado por isso, né? Então, sim. E é interessante, né? Que tem esse ponto muito claro, né? Aconteceu um incidente, ele vai ter alguém que vai estar cobrando, por exemplo, a própria NPD, que ainda não existe, mas ela vai fazer esse papel de questionar quando tem uma denúncia ou quando tem algum problema, e está diretamente ligado no processo ali da operação, né? Porque a operação é que está no dia a exato. dia e vai poder falar qual que é o impacto daquilo, né? Então, assim, acabou de Perfeito. ter um vazamento, mas qual é o tamanho disso, né? Tem envolvimento de dado pessoal direto? Tem envolvimento do dado pessoal indireto? Tem envolvimento de dado pessoal sensível? Esse dado tinha algum tipo de proteção? Isso foi aqui dentro ou foi num parceiro? Então, acho que esses são os pontos aí extremamente importantes que a gente acaba vendo que é importante a gente saber onde está a informação, quais são todos esses controles de segurança que tem em cima, até para dar essa resposta muito mais assertiva, né? Exato. De novo, o exercício, né? Tudo isso que você falou são pontos que são tratados no tabletop ali do exercício, né? Sim. Quem fala com quem? Quem faz o que a gente escreve? E, cara, é uma cartilha. E tem várias pessoas envolvidas, né? Vai estar o pessoal normalmente o pessoal de continuidade de negócios vai estar junto, porque é quem tem esse expertise de crise, né? De tratamento de crise. Cara, não preciso reinventar a roda. Traz eles. Normalmente o pessoal dessa área não tem conhecimento ali do incidente cibernético, né? Então é o pessoal de cyber com o pessoal de continuidade de negócio, mais o DPO ali, cada um dentro da sua especialidade exercitando isso. O que a gente Sim. faz nessas situações? Como é que a gente faz? Qual que é a fala, né? O Sim. exercício. Fantástico, pessoal. Fazer exercício. Acho que um dos trabalhos bacana do Instituto, Alex, de repente é um template desses exercícios, sabe? Sim. Gerar Sim. um template de um tabletop de vazamento de informações, por exemplo. Porque eu vejo muita dificuldade nas empresas por onde começar, sabe? Meu, mas Sim. tá, o que eu tenho que fazer? Então, um esqueletão, né, de coisas assim que podem ser feitas e aí as empresas adequam, né? Pega esse modelo e adequa para a sua realidade, puxa, já ajuda bastante. Dá visibilidade da área de segurança, né, ali preocupada, mostrando. A gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa Uhum. preparar a empresa. Outro dia eu estava olhando um Twitter onde tinha uma thread que uma pessoa falava, olha, o que você recomendaria para alguém que começou como CISO, responsabilidade de CISO numa empresa? Né? E aí um monte de gente falando um monte de coisa, e teve um camarada lá que falou o seguinte, olha, prepare a empresa psicologicamente para falar dos problemas de segurança. Entendeu? Porque dependendo da empresa, você cai ali, dependendo da cultura que ela tinha de segurança, cara, você que é experiente, cada um aqui, né, que é muito experiente na área, você vai abrir uma caixa de Pandora, e isso vai assustar. Então, Sim. Sim. prepare os seus gestores, os seus líderes, a liderança ali, que olha, a gente vai abrir a caixa de Pandora aqui, tudo bem? Mas não se preocupa que eu estou aqui para ajudar a priorizar, tudo bem? Mas olha, Boa. eu vou abrir a caixa de Pandora. Isso é muito importante, pessoal. Até para deixar claro que aquilo já estava e que Uhum. você ali foi contratado para resolver, né? Sim. E Sim. aí priorizar, né? Para priorizar usando todas as ferramentas, né, que a gente na nossa área tem de análise de risco para identificar o que é mais importante, né? Os drivers da análise de risco. Hoje um driver da análise de risco é LGPD. É Né? isso. Então, Boa. tudo que tiver associado aos ativos que suportam o tema LGPD, cara, isso já tem lá uma relevância 5, né? Os Sim. colegas aí que fizeram muita análise de risco e tal. Cara, então qualquer incidente que tiver alguma coisa relacionada a esse cara, olha que interessante, qualquer incidente que estiver associado a um ativo LGPD, ou seja, que armazena dados pessoais,
cara, é prioridade da operação. Vejam que Porra, as coisas vão se conectando, né? é isso, show de bola. Como você iniciou a live, daqui a pouco vai aparecer o cronômetro para você aí, já É, que vai vai ser a hora acabar. de 3, derrubar.